Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Chico cantou paralelepípedo e eu vou cantar paralelepípedo A. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. O Chico que eu falo é o Buarque de Holanda e olha a cobra que não anda, não engole sapo. Nesse papo de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, eu também quero embolar. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Cantou paralelepípedo e eu vou cantar paralelepípedo A. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Cantou paralelepípedo e eu vou cantar paralelepípedo A. Um canto que é pra todos no cio da terra, pra essa gente humilde desse meu sertão. Sua alma nordestina canta a vida em construção, Deus lhe pague meu irmão, continua a embolar. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Cantou paralelepípedo e eu vou cantar paralelepípedo A. Chico cantou paralelepípedo, eu vou cantar paralelepípedo A. Cantou paralelepípedo e eu vou cantar paralelepípedo A. E nesse coco vai passar João e Maria, Terezinha, Carolina, Madalena, Bárbara, Ana, Cecília, Beatriz, Angélica, Pedro, Pedreiro, seu pandeiro pra ver a banda passar aqui. Olá pessoal, eu sou Gael Villanova, sou cantor, compositor e poeta aqui de Caruaru e estou aqui para apresentar mais um episódio da série Recantar, esse projeto que tem incentivo da Lei Paulo Gustavo através do edital municipal da Prefeitura de Caruaru e a cada episódio entrevistará um artista de destaque na cena musical aqui da cidade. Também esse artista vai compor junto com a gente uma homenagem a outro artista da velha guarda de Caruaru que faz parte também da identidade musical da cidade e no episódio de hoje o homenageado vai ser Jacinto Silva. E o artista convidado é esse cabra massa que está aqui do meu lado, que é Valdir Santos. Satisfação demais de estar contigo aqui. Ô, que massa. Satisfação imensa. Obrigado pelo convite. Obrigado por essa honra de me colocar nesse hall aí, né? De figuras tão sublimes, assim, tão belas da música caruaruense. Fico bem honrado e bem grato. Ah, que maravilha. Então, nesse primeiro bloco a gente vai falar mais sobre tu, né? E nos próximos a gente vai conversar sobre tua relação com o Jacinto, sobre o Jacinto também. Massa. E aí, para começar, tem uma pergunta que é mais clássica mesmo, que é o primeiro contato de cada artista convidado com a música. No teu caso, como foi? Tu ouvia o que em casa? Como se deu esse primeiro relacionamento? Eu digo sempre que meu primeiro contato foi já desde o busto de Dona Taninha, minha mãe, né? Mamãe era sanfoneira, né? E estudava sanfona. Eu digo que ela era sanfoneira, mas ela estudava sanfona, tocava sanfona, né? Rapaz. E ela conta a gente que parou porque se descobriu grávida, não sabia que estava grávida, né? Mamãe casou aos 14 anos e se descobriu grávida aos 24 anos só, né? 10 anos depois, achava que não podia engravidar. Sim. E aí, com os enjoos e tal, ela não imaginava que era gravidez e passou a não frequentar mais as aulas de sanfona porque estava se sentindo, né, nesse processo. E muitos anos depois, já em Caruaru, mamãe foi radialista da Rádio Cultura, né, Rádio Cultura do Nordeste, aqui de Caruaru, nos anos 1960. Então, a arte, de uma forma geral, em casa era muito presente, né? Minha mãe, ela cozinhava cantando, lavava prato cantando, chamava a gente cantando. Mamãe era professora também, e, então, dentro de casa a música era muito presente. O rádio era ligado 24 horas, né? E eu lembro que tinha uma radiolona assim, ABC, e era onde a gente escutava os discos, né? Então era de tudo se ouvia, porque eu sou o caçula, né, de 3 filhos, eu sou o caçula e meus irmãos eram de uma outra geração já. E minha irmã escutava muito Elvis Presley, meu irmão escutava muito Renato e seus Blue Caps e John Travolta, não sei que lá, essas coisas todas. Sim. E meu tio ouvia muito Benito de Paula, trio nordestino. Então eu escutava tudo isso junto, porque eu estava ali perto deles e então eu ouvia tudo junto. Então a minha relação primeira com a música vem da minha casa mesmo, né? Vem do seio familiar. E essa parte de criação musical, quando foi que começou? Eu digo sempre, eu uso essa palavra mesmo, descoberto. Eu fui descoberto por uma professora em sala de aula, uma professora chamada Alta Cordeiro. Ela era professora de português, literatura, eu acho, e redação. Mas um belo dia ela pediu para a gente escrever, para a turma escrever um poema e disse assim, olha, escolham a letra de uma pessoa que vocês gostam
e desenvolva um poema a partir dessa letra. Que arretado, rapaz. E aí a gente fez, né? Na época eu estava meio que apaixonado assim por uma moça chamada Kátia com C. E aí eu escolhi a letra C, escrevi lá e tal. No dia seguinte, ela liberou todo mundo da turma e disse, Valdir, você fica. E aí eu gelei, ó. Eu nunca fui um nó cego, eu nunca fui um aluno nó cego, né? Filho de professora e tal, tinha tudo, tinha um nome a zelar. E aí ela liberou a turma toda e pediu que eu me aproximasse. Sim. Aí pegou o meu poema ali e disse, você escreveu isso aqui mesmo ou você copiou de algum lugar? Eu disse, escrevi. Aí ela baixou os óculos, assim, me olhou por cima dos óculos, tem certeza? Eu falei, tenho. Aí ela disse, olha, a partir de hoje, leia muito, leia tudo, porque você é um poeta. A poesia chegou primeiro, né? Entendi. A música, ela era muito presente, mas não de uma forma concreta, mesmo ali prática mesmo, na prática, de botar a mão na massa, não, porque era só nas bandinhas de banda marcial de escola, né? Sim. Eu toquei vários instrumentos de banda marcial, porque meus irmãos eram meus ídolos, né? Então eles tocavam e eu adorava vê-los e queria tocar também e fui tocar. E quando veio essa parte prática mesmo assim? Aí só chegou lá por volta dos 14 anos. A minha irmã morava em Recife e eu ia sempre para lá nas férias da escola, eu ia com minha mãe. A gente ficava lá, né, na casa da minha irmã. E vizinho dela tinha um baiano chamado João, que ele tocava bem pra caramba violão. E eu ficava ali só de olho, né? E um belo dia ele percebeu que o meu olhar era um olhar de desejo de pegar o instrumento ali. Ele disse, tu quer tocar? Eu disse, eu não sei tocar não. Aí ele me ensinou o tradicionalzão que todo mundo que está começando a aprender, né? Me ensinou o Mi menor, me ensinou o Ré maior. E aí, pronto, eu voltei para casa, cara. Voltei já, assim, estava muito certo na minha cabeça o que era que eu queria. E quando eu cheguei, eu vendi uma bicicleta que eu tinha para comprar o meu primeiro violão. Caramba, rapaz. A bicicleta custou 90 mil cruzeiros e o violão custava 120 mil cruzeiros. E a gente sempre foi uma família com muita dificuldade, assim, então 30 mil cruzeiros ia ser muito difícil de arrumar ali para completar, para comprar o meu primeiro violão. Mas a minha irmã conseguiu fazer isso e completou. Que massa. E trouxe de Recife para mim, das Casas Marajá, um violão. Eu lembro da marca da loja que foi, porque veio na embalagem. Então, meu primeiro contato com o instrumento foi desse jeito. Que arretado, rapaz. E aí, tem um momento, tu é de Caruaru, né? Nasceu Sou aqui de Caruaru, nasci na rua Maurino Medeiros, número 38, na Rua Preta. E ainda disse que a memória tá ruim. Mas tu foi para Recife um tempo, né? Teve uma banda de pop rock por lá. Isso. E depois voltou em 89. Exatamente. E começou a relação com o forró na prática, assim, não foi isso? Pois é. Eu fui para Recife em janeiro de 1986. Aí, cara, eu conheci no Centro de Educação Musical uns caras que eram roqueiros, assim, e eram massa, assim, uns caras bem bacana. Aí eu era guitarra base da banda, tinha um cara, Ricardo, que ele era muito bom guitarrista, ele era o guitarrista solo. Sim. Tinha um baixista que era Charles, e o baterista eu não lembro mais o nome dele. Influenciados pela década de 80, rock nacional, né? Totalmente, né? Então, o forró naquela época nem passava no meu juízo. E aí, Franklin Ramalho estava tocando com Ezequias Rodrigues aqui em Caruaru e disse, o guitarrista da banda vai sair. Queres vir não? Eu disse, pô, Franklin, vou nada, cara, tocar forró. Digo, vou não, tô por aqui com os meninos, uma banda de pop rock. Mas aí, quando foi no final do ano, no final de 88, eu tive em Caruaru e, coincidentemente, eles teriam um show e eu fui assistir. Sim. O show de Ezequias Rodrigues. Aí achei massa, né, o som que eles faziam e tal, e Franklin insistindo para eu vir. Aí, em janeiro de 89, eu decidi voltar. Voltei em janeiro de 89 e aí foi minha grande... Eu acho que foi quando eu me vi verdadeiramente como eu sou. Foi naquela volta, em 1989. Eu fui ao Alto do Moura, e tinha um trio tocando lá. E quando eu olhei para o cara do triângulo, eu fiquei olhando e falei, pô, só duas possibilidades sonoras, né? Um som aberto e um som fechado. Sim. Mas quanta riqueza no que eles estavam tocando ali. E eu disse, não, cara, eu sou isso aí. Eu sou esse ting-ling aí, velho. Que arretado. Aí em 2003, aí eu lancei o Moleque da Rua Preta. Aí foi meu primeiro disco solo. E aí sim foi o divisor de água da minha carreira, né? O primeiro lugar que a gente foi, primeiro turnê internacional foi França, 70 dias na França. E a galera que levou a gente era uma galera de Toulouse e eles tinham uma associação chamada Escambiar.
E o cara que era o presidente da associação é um cara fã de caju e castanha. Eita, Um cara que recebeu uma fita cassete de um mineiro, dizendo, olha, escuta isso aqui e tal. E o cara montou uma dupla lá chamada Fabuloso Trovador, super amigos de Jorge Amado, de Lenine. Foram eles que levaram Lenine assim, as primeiras vezes para a França, apresentaram Lenine à França. Então Lenine depois trouxe eles várias vezes também ao Brasil, em shows. E esses caras queriam fazer um forró em Toulouse, mas isso é a fala dele, viu? Isso é a fala dele. Ele dizia assim, eu queria realizar um forró em Toulouse, mas um forró de nordestinos do Brasil, não de cariocas e de paulistas, e nem de cariocas e paulistas que moram em Paris. Eu queria fazer um forró, queria trazer um forró do Nordeste brasileiro. Sim. E ele escreveu isso, inclusive, num cartazão assim, eu quando guardei esse cartaz, eu tenho ele guardado até hoje, com a escrita dele mesmo, ele dizendo que naquele momento ele estava realizando um sonho. Quando a gente chegou em Toulouse, era março de 2002, e a gente viajou. Não tínhamos ainda o disco Moleque da Rua Preta. Ele era só um projeto, mas não tinha ainda o disco. Foi anterior ainda. Não tinha o disco. A gente viajou com os trabalhos que a gente tinha, né? Até o Coisas da Terra. Uhum. Viajamos em turnê pela França inteira com Fabuloso, porque eles são famosos lá. E a gente começou tocando, cara, em tudo que era lugar. Restaurante de universidade, para mostrar à juventude o que era forró. E uma francesa conosco. Na época eu ainda não falava, então... Era uma francesa que viajava com a gente para todo lugar e ela falava, olha, quero pedir licença no horário do almoço, assim, dos estudantes universitários, a gente ia e fazia um forró na hora, ali no gogó e tal. E começamos a tocar em tudo que era lugar, tudo que era lugar. E aí em 2003 tu lançou, né, Moleque da Rua Preta, e por que esse título do álbum, né? Qual a importância, né, dessa rua, né, na tua formação, na tua identidade enquanto artista? Rapaz, essa coisa da Rua Preta foi uma coisa bem bacana. Eu compus primeiro a música para depois partir para a ideia do álbum. Sim. E quando eu compus a música Moleque da Rua Preta, era meu autorretrato. Eu estava falando ali da minha história. Né? O carinha que ia morrendo afogado porque não sabia nadar, era eu mesmo. Fui morrendo afogado no Rio Pujuca e tal. E escrevi. E até hoje, a minha prima-mãe, que me criou, né, Divinha, Dona Valdívia, professora de milhões de caruaruenses, aposentada, ela mora na mesma casa. Né, onde 4 horas da tarde eu podia estar fazendo o que tivesse, eu parava para me sentar no batente e ver o pôr do sol. A casa de tia Judite, que está lá na letra. Né? Tia Judite está na letra da música Moleque da Rua Preta. E um belo domingo eu fui visitá-la como eu faço toda semana. E quando eu cheguei, eu encontrei com um amigo de infância. Eu falei, ei, velho, eu escrevi uma música sobre a história da gente aqui. Ele foi mesmo, eu disse, foi. Ela estava recém-composta, então eu achava que talvez não lembrasse da música, assim, da letra, né? E eu estava cantando, olhando para o chão, assim, e me lembrando. Não estava olhando para ele. E quando eu terminei de cantar a música inteira, que eu levantei a vista, ele estava chorando, cara. Chorando. Eu falei, porra, se não acontecer nada com essa música, já valeu, né? Já valeu. Sim. O cara se identificou com tudo que eu estava cantando. E aí, Moleque da Rua Preta é exatamente o que eu sou, né? Eu sou nascido lá na Rua Preta. As minhas memórias musicais, afetivas, mais profundas, primeiras, estão todas ali. Quem nasceu lá, dificilmente eu vou te dizer um dia que eu nasci no bairro de São Francisco. Dificilmente. Eu vou sempre dizer que nasci no bairro da Rua Preta. Né? Eu sou da Rua Preta. Então eu fiz questão disso, de botar, né, o nome da música Moleque da Rua Preta e o título do álbum também, né, é Moleque da Rua Preta. E aí eu tive uma sacada, eu falei, pô, eu vou gravar como vinheta várias pessoas aqui da minha época, de várias gerações. Vou gravar, elas dizendo assim, meu nome é fulano de tal, conhecido por como tal. E aí fui pegando algumas pessoas, gravei várias assim para escolher algumas. E aí estão lá, né, na abertura. E aí me veio Ivan Bulhões, ó, porque ele no rádio ele dizia, eu não quero nem saber quem pintou a Rua Preta. Né? Aí um dia, conversando com ele na Rádio Jornal, já com discos gravados, já e tal, não sei o quê, eu levei um gravador. E no intervalo do programa dele, eu estava com Além dos Oito Baixos dando uma entrevista na Rádio Jornal. Eu falei, ó, eu queria gravar uma coisa com o senhor, para ficar só de lembrança. Eu gosto muito do que o senhor fala assim e tal. Aí ele gravou. Eu não quero nem... Aqui é Ivan Bulhões e eu não quero saber... Não quero nem saber quem pintou a Rua Preta. E eu não disse nada a ele o que seria, né? Quando ele escutou, já foi o disco pronto no programa dele, eu levando o disco para divulgar. E uma coisa bacana também, e até curiosa, né? Porque esse álbum 2003, né, traz muito essa identidade, essa vivência do forró. E o próximo álbum, que é 2006, né, que é Outra Via, já tem uma pegada da tua relação com a MPB,
que até volta também para a música que tu abriu, né, o episódio, que é uma homenagem a Chico Buarque, né? Isso. E aí como é essa tua relação com esse universo da MPB, né? Como se deu? Quando eu parti para fazer o álbum Outra Via, ele começa com as composições. Eu comecei compondo com Dejaí Vasconcelos, Deja, e com Demóstenes, que eu não conhecia. Deja sempre me falava, bicho, tu tem que conhecer Demóstenes é poeta e tal. Aí a gente se conheceu um dia, e nesse mesmo dia nós fizemos 2 músicas, os 3. Fizemos 2 músicas nesse mesmo dia que conheci Demóstenes. Quando o número de composições foi aumentando, aí eu disse, bicho, vamos fazer um registro disso, porque pode ser que um computador desse dê uma zebra, o juiz da gente já não é. Então vamos gravar, vamos fazer um registro, voz e violão só. Então não tinha a pretensão de fazer um álbum de MPB, assim? Não coisa tinha. Que surgiu. A gente foi... o que ia pintando de composição, a gente ia compondo. A música era que dizia pra gente, assim, às vezes, ó, isso aqui vai ser um samba. Então, Demóstenes me apresentava uma letra e eu olhava e dizia, pô, isso tem uma cara de ser uma bossa. Era desse jeito, era livre. E isso foi muito bom, né? Porque eu tive a oportunidade de voltar para os meus tempos de adolescência, de passear pelo pop rock e de passear pela MPB, de ter a liberdade de não só compor forró. Sim. Né? Foi muito bom essa experiência com o álbum Outra Via. Mas foi um disco feito muito simples, assim, foi muito caseirão mesmo, assim, a gente gravando tudo ali. E aí, para surpresa da gente, Jangadeiro se transforma num outro fenômeno, né, aqui dentro de Caruaru, e aí tem a participação de Almério. E a música Coco pra Chico é uma parceria, engraçado que é a única, eu acho, no disco que não tem os 3. Sou eu e Demóstenes só. Sim. Eu tava numa praia com Deja, que a gente sempre ia. O sogro de Deja tem uma casa em Pitimbu. E a gente sempre ia para lá. E a gente tava batendo um papo sobre Chico Buarque e sobre a genialidade do sujeito colocar a palavra paralelepípedo na letra de uma música. E já no final do dia, já, né, todo mundo já, alguns cheios de cerveja, outros cheios de vinho e muita conversa, muita coisa bacana, eu fui tomar um banho. E quando eu estava tomando banho, bicho, que eu olhei para cima no banheiro, tinha uma cobra verde assim, em cima, no telhado, e ela pegando essas giazinha, rãzinha que fica no banheiro, essas miudinhas, né? E ela deu um bote e pegou. E na hora me veio a frase, foi a única coisa que me veio, esse cobra que não anda, não engole sapo. Só veio isso. E quando eu saí do banheiro, saí do banho ali, eu saí com esse cobra que não anda, não engole sapo. E a célula musical era um coco. E eu fiquei com aquilo. Aí me veio o bate-papo da gente. Chico cantou paralelepípedo. E eu vou cantar o quê? Aí eu respondi a minha pergunta. Eu vou cantar Paralelé, Pedro e Duá, que são 3 amigos de 3 gerações diferentes da Rua Preta. Ah, né? Rapaz. Eu vou cantar Paralelé, Pedro e Duá. E eu disse, como é que vai ficar isso cantado? Chico cantou Paralelepípedo, eu vou cantar Paralelé, Pedro e Duá. Eu disse, rolou, ficou. E aí eu só tinha o refrão. Eu fui na casa de Demóstenes um dia e mostrei a ele. Aí ele disse, pô, a gente podia transformar isso numa homenagem a Chico Buarque. Eu disse, velho, você é muito mais conhecedor da obra do que eu. Então vamos lá. Eu vou fazendo música e você vai fazendo letra. E a gente começou a desenvolver. O álbum que é uma verdadeira celebração mesmo, porque tem várias participações, né? Foi indicada também ao Prêmio da Música Brasileira, né? Álbum regional. 2017 foi indicado. E foi muito bacana essa história também, porque foi uma comoção, assim, né? Porra, Valdir Santos, o caruaruense é indicado para o Prêmio da Música Brasileira, concorrendo com Alceu Valença e Alberto Salgado, um cara de Brasília. Sim. Aí, porra, foi massa, né? E essa coisa da tecnologia foi bem bacana, porque momentos antes de entrar no Teatro Municipal do Rio, eu gravei um vídeo e mandei, Sim. e a TV exibiu aqui em Caruaru, e Caruaru inteiro estava torcendo. Não ganhamos, né? Quando terminou a edição do prêmio, que eu saí, na frente mesmo do teatro eu gravei outro álbum, outro vídeo, e postei agradecendo a todo mundo pela vibração e falando, ó, não foi dessa vez que a música de Caruaru voltou para casa com um prêmio comigo, mas com certeza voltará um dia com outros artistas também e tal. Quando a gente voltou, aí em vários lugares que eu chegava, a galera dizia, pô, Valdir, não deu, né? Perdeu, né? Olha, pois é, cara, perdi. Eu e Alceu Valença perdemos. Ó. O cara perder junto com o Alceu é muito bom, né? Não? Aí eu transformei aquela derrota, né, do Prêmio da Música Brasileira em algo muito positivo, assim. Eu perdi, eu e Alceu Valença perdemos. Pô, né? Foi mais importante, assim, né? E uma coisa também, já, enfim,
trazendo para esse final desse primeiro bloco, né? Que é essa canção que tu escolheu, né? Que é uma homenagem a Jacinto, que você estava falando aí sobre. E como é que foi com essa canção? Pois é. Rapaz, essa canção, a história dela é incrível. O disco Menino de Barro estava pronto e essa canção não existia. O disco estava prontão lá. E aí, deu uma queda de energia. E naquela época lá, os estúdios não eram, sobretudo aqui em Caruaru, né? Os estúdios não eram, tinha tantos recursos, então não tinha um no-break, não tinha... Pô, deu uma queda de energia lá e queimou todas as pistas da música que a gente tinha gravado e era a música que eu não queria que entrasse no disco. Mas como nós éramos uma banda e, não, essa música é bacana, tem que entrar e tal, ela entrou. Mas foi o voto contra para aquela música. E como deu isso aí, e os caras eram muito religiosos, eu falei, isso é um sinal. Isso é um sinal dos céus. Vamos gravar outra coisa? Vamos gravar, o que é que tu sugere? Qual é a música que tu tem? Eu não queria gravar nada do que eu já tenho. Eu queria fazer uma música nova, uma música que fosse feita agora, nesse momento, para esse disco. E fui-me embora para casa com isso na cabeça. Eu tinha um corcelzão na época, e quando eu fui parando o meu corcel no portão da garagem da casa que eu morava, eu comecei a cantarolar. Chame o rei, mamãe, já vou chamar. E aí veio Chame o Rei. Aí nasceu Chame o Rei. Depois a gente vai encerrar esse primeiro bloco com Valdir Santos cantando essa música Chame o Rei, em homenagem a Jacinto Silva. Já antecedendo também, né, esse papo mais aprofundado sobre a relação entre Valdir e Jacinto, que vai vir já já. Chame o rei, mamãe, já vou chamar. Chame o rei, Jacinto, pra cantar. Chame o rei, mamãe, já vou chamar. Chame o rei, Jacinto, pra cantar. Já sinto que a saudade é uma casinha vazia, que o amor e a alegria são vozes do coração, que uma estrela brilhante no firmamento vale tanto quanto um grão de areia na minha mão, que a verdade na verdade é uma ciência, que a paz e a violência são filhas de um pai só, que vim do pó e para o pó vou voltar, mas antes quero cantar improvisando no forró. Chame o rei. Chame o rei, mamãe, já vou chamar. Chame o rei, Jacinto, pra cantar. Chame o rei, mamãe, já vou chamar. Chame o rei, Jacinto, pra cantar. Estamos de volta com a série Recantar, que também tem o apoio da Universidade Federal de Pernambuco e conta com uma ação formativa com alunos do curso de Comunicação Social aqui no campus Caruaru. Agora, nesse segundo bloco, a gente vai continuar o papo sobre Jacinto Silva, né? E também sobre a relação dele com Valdir. Mas antes, tem um VTzinho especial que a gente fez sobre a trajetória desse artista incrível. Embora radicado em Caruaru, Sebastião Jacinto da Silva nasceu no estado de Alagoas, em 1933, mais precisamente na vila de Canudos, nas redondezas de Palmeira dos Índios, agreste daquele estado. Aos 25 anos, se estabelece em Caruaru para tentar a vida como artista. Já em 1960, se apresenta pela primeira vez na Rádio Difusora e passa a integrar a caravana de Ivan Bulhões, se apresentando em Caruaru e em outras cidades do interior de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Em 1962, grava seu primeiro registro fonográfico no Recife, um compacto que tinha do lado A o baião Justiça Divina, de Onildo Almeida. Desde o início, já se destacou pelas qualidades que o acompanhariam por toda a sua carreira de intérprete, a velocidade de articulação e o domínio das divisões rítmicas. Em 1965, gravou o primeiro de uma sequência de 20 álbuns, nos quais também se destacou como compositor. Seu maior sucesso, Gírias do Norte, uma parceria com Onildo Almeida, foi gravada por Marinês, Xangai, Selmar e Mônica Salmaço, entre outros intérpretes de peso da música nacional. Jacinto Silva faleceu em 2001 na cidade de Caruaru, por conta de complicações no fígado. No entanto, foi homenageado ainda em vida pelo cantor Silvério Pessoa com o CD Bate o Mancar, em que deu nova roupagem à obra de Jacinto. O álbum foi lançado em 2000 no Brasil e na Europa, e é um tributo à grandiosa influência que Jacinto Silva exerce até hoje
entre os artistas ligados à música regional. Jacinto Silva foi um dos primeiros e mais importantes discípulos do paraibano Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro. Jacinto, que era lagoano, viu a sua carreira musical decolar quando ele veio aqui para Caruaru, no finalzinho dos anos 50, e durante 4 décadas ele foi o mais importante nome na divulgação da autêntica música do interior de Alagoas, música denominada de coco de roda. Ele teve uma expressão nacional, inclusive levou essas músicas para as fronteiras internacionais, mostrando a qualidade musical que tinha e todo o potencial da sua arte. Foi meu vizinho durante alguns anos e eu pude testemunhar o dia a dia todo o potencial artístico desse mestre da música brasileira, o saudoso Jacinto Silva. Minha relação com Jacinto Silva passa pelas homenagens que eu já fiz a Jacinto, citando ele em letras minhas. Na música Um Coco para Jacinto, eu digo: só rodo meu peão de goiabeira, só vou na feira para encher meu caçoar. Já sinto que esse coco é de primeira e quem quiser me dar rasteira, dá licença, eu vou pisar. Fiquei muito feliz quando essa letra foi incluída num livro de Luciano José, Jacinto Silva, As Canções. E essa letra foi incluída como uma das letras que homenageiam Jacinto. Jacinto era uma figura leve, né? Bom de papo, bom de língua, a língua solta da gota, e cantava. Ele cantava numa facilidade tão grande que dava a impressão que não tinha atropelo em cantar. Muitos cocos, coco do F e o coco do M, rapaz, tudo em M. Jacinto compunha e cantava diferentes gêneros com base na tradição do coco e suas variantes, tendo sido um dos últimos herdeiros de uma musicalidade elaborada por antigos cantadores. Jacinto se notabilizou pelo grande poder de improvisação, pela criação de um canto claro e repleto de contratempos. O modo sincopado de cantar permitia a Jacinto quebrar e costurar o ritmo ao seu modo, diferentemente de Luiz Gonzaga, que buscava influência na estrutura oficial de poder. Jacinto Silva, junto com Jackson do Pandeiro, costumava transitar pelas margens. Um cara bom de gogó, um cara bom de ritmo, cantava muito bem forró, shot, baião, arrasta-pé, coco, rojão, chachado, e era um cara incrível, excelente caráter. Eu não poderia deixar de falar assim tão bem do amigo Jacinto Silva. Viva Jacinto e viva o forró! Jacinto Silva, tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente na década de 80, quando eu cheguei em Caruaru. Tinha uma lojinha de disco ali na Avenida Rio Branco, chamada A Modinha. Ele gostava de ficar lá, conversar com seus fãs, com os colegas. E olha, o que eu gostava de conversar com ele era que ele tirava uma caixinha de fósforo do bolso e tirava um som maravilhoso de coco, começava a cantar. Jacinto, um grande ícone. Há 23 anos que ele nos deixou e até hoje ninguém conseguiu preencher essa lacuna que ele deixou na música popular brasileira, especialmente na nossa música nordestina. Viva Jacinto Silva e a grandeza de toda a musicalidade que era peculiar dele. Valdir, eu já queria te perguntar como se deu esse início dessa relação entre tu e Jacinto, né? Que também é uma referência assim, para o teu trabalho. Pode crer. Eu digo sempre que é a minha maior referência, né? Quando eu já conhecia a música dele, sim, né? Vi muita coisa da obra dele. Tu já começou a conhecer a obra dele, tipo, desde as audições lá em casa, na infância e tal? Já escutava dali. É tanto que as pessoas, às vezes, eles me trazem uma certa pureza e eu digo assim, olha, Jacinto, a obra dele é incrível, mas em algum momento, seja por imposição da gravadora, ou seja pelo mercado como estava se movendo, ele gravou coisas que hoje ele jamais gravaria. Uma das coisas que ele me disse, uma das orientações, meu filho, olha, só grave uma música, pode ser do seu melhor amigo, pode ser do seu pai, da sua mãe, só grave se você realmente escutar e disser, a música é boa. Se não for, não grave. E né, eu tive a chance de conviver com esse Jacinto, cara. Com esse Jacinto, um Jacinto nu ali, ele inteiro como ser humano, não apenas o meu ídolo, o artista, o cara que minha maior influência musical, não apenas isso.
Eu convivi com o Jacinto, ser humano, de ir para casa dele, almoçar junto com eles ali, de chegar lá e ele tá só de pijama e a gente bater papo ali, né? Então, eu tive essa honra de poder conhecer a pessoa Jacinto Silva, além do artista Jacinto Silva, né? E aí eu comecei frequentando a casa dele, né, de uma forma assim, Louro, que era o zabumbeiro que tocava com a gente, Louro tocava muito com ele. Sim. E a primeira vez que eu fui na casa de Jacinto foi com Louro. Louro que me levou para a gente mostrar uma música a ele. E foram, assim, eu acho que os minutos, o tempo que aquela música tem, foram os tempos mais cruéis da minha vida ali. Escutar aquilo ali, em silêncio profundo, ele em silêncio, só a música rolando e ele assim. E eu disse, porra, que angústia, velho, ele não diz nada da música. E quando terminou, ele olhou para mim e disse, eu só tenho uma coisa para te dizer, você veio para ficar. Então isso para mim, sabe, cada encontro com ele era uma carga de responsabilidade, mas me fortaleceu demais, né? Pelo carinho dele, né? O aconchego de Jacinto, a generosidade dele. E foi ele que fez a ponte para eu conhecer Silvério e para Silvério me conhecer. Porque ele perguntava a Silvério, você conhece Valdir Santos, meu filho, lá de Caruaru? E Silvério, não. E me perguntava, você conhece Silvério? E eu dizia, só de televisão. No dia que eu conheci Silvério, no exato momento, ele puxou uma letra do bolso e disse, nossa primeira parceria. E me entregou uma letra de Sinha Zefinha, que está no álbum Moleque da Rua Preta. Sim. De lado da roça tem a casa de Sinha Zefinha. E fizemos essa parceria. Mas Jacinto foi o intermédio disso, né? Então, a música de Jacinto intermediou muita coisa. A música de Jacinto me fez dar o pontapé inicial num dos maiores projetos que Caruaru já viu, que era o PIM, Projeto de Iniciação Musical Jacinto Silva. O start foi por conta dessa homenagem? Porque, Gael, eu não conheci, até o presente momento, eu desconheço um artista que tivesse mais consciência da música que ele fazia, da responsabilidade dele com a música que ele fazia e, sobretudo, a continuidade disso. E quando ele desencarnou, 19 de fevereiro de 2001, quando ele faleceu, um belo dia eu estava na frente da minha casa e tinha 4 meninas assim. Era um dia de sol valente, eu estava aguando, porque a rua não era calçada ainda. Eu estava aguando para diminuir um pouquinho a poeira. E quando eu olhei para os meninos, a memória dele veio assim com muita força. Pá! Eu disse, ei, velho, vocês queriam aprender a tocar algum instrumento, vocês têm vontade? Eu primeiro disse, eu queria tocar zabumba. Aí o segundo disse, eu queria tocar sofona. Ele disse, porra, tá na praia, né, velho? Tá no forró, né? Eu disse, no sábado que vem, de hoje a 8 dias, a gente se encontra aqui em casa pra gente começar. Eu vou ensinar vocês a tocar. E nessa época, a banda ensaiava lá em casa. Sim. Era uma casa que tinha um alpendre bem grandão assim, a gente ensaiava lá. Quando esses meninos, a banda foi chegando e esses meninos iam saindo, no sábado seguinte, eu nem tinha lembrado mais, eu não estava mais nem lembrado, daqui a pouco no portão, 2 horas da tarde. Aí eu fui lá, abri o portão, aí, menino, aí eu, eita, marquei com essa meninada. E aí, rapaziada, bora aí, entra aí. E eu comecei ensinando a eles pandeiro, apesar de não ser percussionista, mas eu tive a honra de tocar com vários ótimos percussionistas e o ritmo para mim sempre foi muito forte, assim, eu sempre gostei muito. E você tocar com uma cozinha ali, né, alinhada, mas reafirmo, não sou percussionista, não sou, toco umas besteirinhas de nada. Mas com essa besteirinha de nada, com esses movimentos que eu aprendi com eles, eu ensinei a centenas de meninos, centenas de crianças. O PIM, a gente chegou a ter 120 meninos. Caramba, cara. E era todo sábado. E era uma iniciativa de vocês, assim, não tinha apoio? Nenhum, era só a gente mesmo. Quando sobrava uma grana, e era muito difícil de sobrar, mas quando sobrava a gente comprava uma zabumba, comprava uns pandeiros. Aí alguém conhecia e doava alguns pandeiros, e doava alguns instrumentos, enfim, agogô, zabumba, o que fosse. E nós formamos 4 turmas. Então, a gente chegou a ter 120 meninos lá, velho. E aula semanal. Assim. Era, todo sábado da vida da gente era destinado para isso, durante 10 anos. Né? No final já do projeto, aí eu já não consegui mais acompanhar, porque a vida me chamou para tomar conta da minha própria vida de outras, com a correria danada. Eu já não consegui. Mas aí tem uma outra coisa que foi muito bacana. Os meninos que nasceram dessa primeira turma, eles eram que estavam tomando conta do projeto. Wagner Santos, né, baterista, percussionista. Iveson. Né, Iveson veio do projeto também. E aí, no meio disso aí, 6 anos depois do projeto de percussão, a gente inaugurou, aqui em Caruaru, a primeira escola de sanfona de 8 baixos do Brasil, com Heleno dos 8 baixos como mestre. Então, assim, teve muita coisa que
que aconteceu, né, ao longo, nos 10 anos depois da morte de Jacinto, que só aconteceram porque teve Jacinto lá para dizer assim, e para ter a preocupação e a generosidade que ele tinha, e graças a Deus eu consegui absorver isso e dizer, bicho, vamos. E a gente tocou isso para frente, né? E o pandeiro virou o som do bairro, cara. Onde você passasse no bairro, você escutava o tux, que tux, que tux, que tux. Era os 4 fundamentos. Tux, cat, que tux, cat, tu, 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 tu. Todos eles tocavam. Que é um instrumento essencial para o estilo musical do próprio Jacinto. Né, exatamente, exatamente. E era um instrumento que ele amava, né? Eu fico imensamente satisfeito quando eu vejo... eu chamo de menino, né? Eu vejo um menino tipo Luan Nascimento. Virou meu maior parceiro. Durante a pandemia fizemos uma penca de música aí juntos. E aí puxei Luan com seus 24 anos e apresentei o Nildo Almeida com seus 95 e fizemos 3 músicas juntos. E eu fico irradiante, assim, sabe? Isso me fortalece muito e me deixa muito mais vivo. E me reporta sempre isso a Jacinto, quando eu vejo um menino fazendo música, assim, com decência, sabe, cara? Musicalmente falando, cantando bem, tocando bem, escrevendo bem. Eu colo. Quando eu acho essas figurinhas, eu colo. E nisso de figuras novas fazerem jus, assim, de certa forma, à memória de Jacinto, o Pim fez uma apresentação em homenagem a Jacinto, né? Isso. Com os meninos que estavam ali nas aulas. Como foi esse momento, assim? A gente sempre contava para eles a história de Jacinto Silva, né? Porque seria uma coisa muito incoerente ter um projeto com o nome de Jacinto, que eu digo sempre, aquilo não era homenagem, não era... Era Jacinto, não podia ser outro nome ali, não. O projeto podia ser projeto de iniciação musical, qualquer outro nome depois. Mas não, tinha que ser Jacinto, porque partiu dele aquilo ali, né? Eu fui só um instrumento de conduzir, mas a ideia era dele. E quando a gente fez a homenagem para ele, todos os meninos que estavam ali, eles tinham acesso à música de Jacinto, eles conheciam a música de Jacinto e eles conheciam um pouco da história de Jacinto. Tanto a história, o que foi escrito, o que tinha de escrito, como o que era narrado pela minha vivência com ele. Heleno dos Oito Baixos conviveu muito com ele, então Heleno frequentava muito minha casa e eu pedia vários momentos para ele tocar para os meninos e ele contar histórias dele com Jacinto, né? E a presença de Heleno ali era muito importante, porque era um cara que conviveu muito com Jacinto, que tocou, acompanhou muito Jacinto. Jacinto gostava de ser acompanhado por Oito Baixos, a história dele com Abdias. Então, tudo isso aí, quando a gente fez a homenagem para Jacinto, para os meninos tocarem e cantarem as músicas de Jacinto, era como uma louvação, era como que retribuindo para ele assim, olha, velho, tudo que o teu olhar para a continuidade da tua música, a gente está aqui para dizer que a gente está dando essa continuidade. Mesmo os que não deram continuidade como músicos, talvez, como ouvintes, vão contar essas histórias, de alguma forma, a música de Jacinto manteve-se viva e continua se mantendo viva, né? Então eu acho que o Pim teve a importância dele, não apenas na formação de músicos, mas na formação de cidadãos, sabe? De apreciadores de uma música que vale a pena. De arretado, Valdir. Então, gente, nesse papo aqui a gente vai finalizando o segundo bloco, mas calma aí que Valdir ainda vai interpretar 2 canções de Jacinto Silva, também a gente vai bater um papo sobre elas. Já já a gente volta. O sol continua brilhando, o sol também nasceu pra você. O seu clarão é uma coisa linda, se não fosse o sol, ninguém podia viver. O sol que clareia a terra é simplesmente uma grande luz, tão poderoso e tanta humildade, a humanidade agradece a Jesus. Clareia, clareia, clareia a terra, luz do céu alumia o mar. Seu véu dourado cobre a natureza e é uma beleza ver sua luz brilhar. Clareia, clareia, clareia a terra, luz do céu alumia o mar. Seu véu dourado cobre a natureza e é uma
beleza, vê sua luz brilhar. Em nome do sol, Jacinto Silva e Xangai. Arretado demais. E foi gravada por Jacinto no álbum 95, né? 95. Forrozeiro Internacional. Que arretado. Ainda um vinilzão que também saiu em CD. Saiu em vinil e saiu em CD. E depois, muitos anos depois, eu não sei mais o ano, mas bem recente, bem próximo, o Xangai regravou num álbum Voz e Violão. Ele cantando voz e violão. E quando o Jacinto fez essa música aí, ele disse assim: meu filho, fiz uma música e dei a parceria para o baiano Xangai. E nós fizemos um acordo. Quem gravar primeiro, o nome vem primeiro. Aí ele gravou primeiro, por isso que está lá Jacinto Silva e Xangai, né? Porque tem muitas dessas coisas, né? Dessa ordem. Sim. De quem vem o nome primeiro, quem vem... Eu aprendi que o nome de quem vem primeiro é de quem fazia a música. Né? Tipo, Milton Nascimento, Fernando Brandt, né? João Bosco, Aldir Blanc. Então, quem faz a música, o nome vinha primeiro. Quem faz o poema, o nome vem depois. Mas nem sempre essa regra, né? Nem sei se isso é uma regra. Mas, enfim, para Jacinto, a regra foi quem gravar primeiro, o nome vem primeiro. E essa música comigo tem uma relação incrível, cara. O meu filho, o caçulinha, né? O ponta de rama, Vicente, desde o momento que a gente se descobriu grávido, eu e minha Hélida, eu canto essa música para ele, eu cantava na gravidez dela, todos os dias. Eu acordava cantando essa música pro bucho. E quando ele começou se mexendo na barriga, eu cantarolava e ele se mexia. Quando ele nasceu, foi a primeira música que Vicente ouviu na vida. Né? Eu assisti o parto e na hora que o médico pegou ele aqui e que disse, tá aqui e tal, eu cheguei bem na frentezinha dele assim e cantei para ele. O sol continua brilhando. Foi a primeira música que ele ouviu na vida. Quando a gente saiu do hospital, que eu botei a playlist para tocar no carro, normalmente eu boto no módulo aleatório, ela tocou Jacinto Silva do hospital até em casa. Então tem umas coisas que acontecem, bicho, que a gente não tem explicação, nem eu quero ir buscar explicação para isso, eu quero só sentir. E eu acho que Jacinto nessa música, sobretudo, Em Nome do Sol, foi mais ou menos isso. Ele não quis explicar nada, ele quis só sentir, deu o recado dele ali, Xangai arrematou também na letra, né? Ambos deram um recado, seus recados, mas eu acho que era muito mais isso, de sentir do que querer provar ou mostrar qualquer coisa, sabe? Eu acho que Jacinto tinha muito disso, né? Tinha muito disso. E por que tu escolheu essa música, assim? O que essa música te faz sentir, no caso, né? Por que tu escolheu ela para cantar pro teu filho, assim? Cara, não sei dizer também, bicho. Não sei mesmo. Não sei se era o fato de... a casa a casa que a gente construiu, que é uma casa que se chama Casa Forró, né? E todos os dias eu acordo e saio, e eu gosto muito de planta, né? E eu tenho lá na frente da minha casa, eu tenho um monte de planta que eu cuido e que eu gosto demais. E a casa passou a ser um viveiro, assim, começou chegando canário da terra, sabiá, bem-te-vi, chega tudo lá, porque tem goiabeira, e eles vão lá, furam as goiabinhas, vai lá comer, e eu fico ali. E eu acho que o nascer e o pôr do sol lá em casa é uma coisa linda de se ver, sabe? E eu gosto muito desses momentos, assim. Não sei se em algum momento desses, assim, aquele sol, né, ou se já tinha um prelúdio do galego que ia nascer, que o meu Vicente é um galegão, é um sol mesmo. E ele é um sol na minha vida, cara, sabe? Assim, Vicente veio, eu ia fazer 53, né, quando Vicente nasceu. Então já é uma idade bem avançada, assim, para ser pai, eu considero, né? E vem toda a questão da maturidade, né, do olhar que você tem maduro para o mundo, para a sua música, para a natureza, para as pessoas, né? Tudo, enfim, fica muito mais gostoso. A vida fica mais gostosa. E eu digo a ele que a chegada dele tornou minha vida muito mais gostosa, né? Ele está com 7 meses, partindo para os 8 meses agora, mas é incrível. Eu acordo ele cantando essa música, ou quando ele se acorda, eu já vou lá no berço buscar ele cantando essa música. E você precisa ver o olhar e o sorriso dele, cara. Então, assim, eu não sei, eu não acredito em acaso, sabe? Essa música tinha que ser a música para esse momento da minha vida, tinha que ser a música para Vicente, porque essa música vai ser a história dele. Ele vai contar para todo mundo um dia na vida, ó, a primeira música que foi cantada para mim num dia foi Em Nome do Sol, de Jacinto Silva e Xangai. Na hora que eu nasci, meu pai cantou para mim, né? E a gente tem vídeo disso, ele vai poder assistir, né? Viva a tecnologia. Então, assim, eu acho que todo simbolismo, tudo que Jacinto representa na minha vida, eu acho que de alguma forma
eu gostaria de transmitir isso para Vicente. Meus outros filhos sabem, né, da minha relação com o Jacinto, sabem, né, de tudo como acontecia, porque eu sempre relato para ele, sempre relatei. E Vicente, ele vai saber de uma forma muito mais diferente, assim, vai saber de uma forma muito mais mágica, sabe? Então eu acho que ter isso na Casa Forró, ter Jacinto Silva, é outro presente que a vida me dá, assim. E como Vicente tem, como a escutinha dele, tão novinha, é aguçada para isso, né? E aí eu acho que também tem um processo, Gael, de ter me tornado musicoterapeuta, sabe? E de estudar a música como ciência. E de saber o que a música pode provocar de bom e o que a música pode provocar de ruim, né? Que foi na musicoterapia o único lugar no mundo que eu escutei. Música pode fazer mal, né? E foi uma briga danada, assim, me desvencilhar, me separar ali do músico que achou que a música sempre faz bem e entender a música como ciência e o musicoterapeuta dizer, olha, a música pode fazer mal. Eu acho que isso também, trazer a música com isso, de saber que a identidade sonora de Vicente está sendo formada e a identidade sonora musical de Vicente está ali, né? A identidade cultural, ter Jacinto Silva nessa raiz, eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que escolher essa música tem muito disso aí também. E por que a segunda música que tu escolheu foi Gírias do Norte? Que é uma parceria de Jacinto com o Nildo, Com o Nildo Almeida, é. Talvez uma das poucas, assim, se não a única, que os dois fizeram juntos. Apesar de ali, né, terem convivido muito, assim, inclusive nas festas, né? Faziam parte de uma galera que frequentava os mesmos espaços, né? Conhecia os mesmos artistas, estavam sempre trocando, assim, artisticamente entre si, né? Eles se buscavam demais, né? Esse núcleo de artistas que em um momento coabitou ali o espaço musical de Caruaru, eles se buscavam demais, né, para gravar. Quem não cantava tinha o desejo de mostrar a música para ser gravada por alguém. E Onildo sempre foi o cara que foi ponte nisso para muita gente, né? Onildo era o cara do rádio, era o cara que tinha aproximação com Gonzaga, com Jackson do Pandeiro, né, com Marinês. Então todo mundo sabia que se aproximar de Onildo, de ter Onildo por perto, era algo benéfico para a própria música, para o próprio trabalho, porque poderia surgir algo bacana ali, né? Então vários compositores de Caruaru tiveram músicas gravadas com outros artistas por causa desse namoro aí, desse convívio. E Jacinto teve isso também. E com o Nildo, Gírias do Norte, escolher... Tem uma história engraçada, porque quando eu cantei isso aqui para o Nildo Almeida, ele estranhou, né? Porque eu canto ela muito mais parecida com a forma que Xangai gravou do que com a forma que Jacinto gravou, né? E ele disse, olha, a melodia não é assim, não. Eu falei, pô, Nildo, pois é, eu sei que a melodia é outra, mas eu tento cantá-la dessa forma porque... Enfim, mas ele não... E como chegou essa música, né, assim, pra ti? Gírias do Norte é uma música que eu sempre cantei no repertório desde a época da banda Farra e Forró. É uma música que eu sempre cantei, né? E para a época, quando eu escutei Gírias do Norte a primeira vez, e com Jacinto, os arranjos dela são, assim, muito à frente do tempo, né? São arranjos de Oswaldinho, e aí tem piano, né? Um coco com piano e a sanfona, e os arranjos são arranjos muito complexos, assim. Talvez seja uma música que não foi tão tocada, talvez por causa disso até, né? Porque a galera disse, oxe, velho. Usado o braço quando se casaria, ele me convidaria para uma quadrilha, eu marcaria. É muito cheio de pra que isso e, né? Arranjos belíssimos de Oswaldinho. Então, eu acho que eu quis simplificar, como muitas vezes eu toquei na noite, Gírias do Norte, e eu era acompanhado só do meu magrelinho aqui, né? Depois acompanhado de músicos também, de outros músicos, Wagner, Felipe, Moreira Salles, Wagner Santos e tal. A gente tocou muito tempo na noite juntos, aí já dava pra gente incrementar mais. Mas quando era só entre eu e meu magrelo aqui, então eu tocava ela do jeito que eu vou tocar pra você agora, né? Do jeito que o Anildo não aprovou. Então, gente, finalizando esse episódio, Valdir, já agradecendo demais por ter topado. Vem aqui falar sobre o seu trabalho, que é incrível, e homenagear também esse artista incrível igualmente, que é Jacinto Silva. Então Mais uma vez eu te digo, eu que agradeço por esse carinho imenso pelo meu trabalho, pela minha obra e estar aqui no mesmo episódio com Jacinto Silva. Bicho, muito obrigado, que honra. Eu que agradeço, cara.
Então, gente, só lembrando, a série Recantar tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo através do edital municipal da Prefeitura de Caruaru e também conta com o apoio da Universidade Federal de Pernambuco em uma ação formativa, como eu falei, com os alunos do curso de Comunicação Social aqui do campus Caruaru. E para encerrar de uma forma massa mesmo, Valdir Santos interpretando Gírias do Norte. Vamos embora. E aí todo mundo vai entender como tem tanto na minha música, da música de Jacinto na minha música, né? Da forma que eu toco. Coco pra Chico, né? Ou de casa. Já fecha tudo, brincando. tudo aqui. Coqueiro balançou, cantador de coco, tá tudo aqui. O Zé do Brejo, quando se casariou, ele me convidariou pra quadrilha, eu marcaria em uma quadrilha ritmada e fui até de madrugada, todo mundo com seu pariá. Alavantinho, Xandidama na Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu pariá. Lavantinho, Xandidama na Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu pariá. Brincariei na festa de casamento da filha de Pedro Bento, na fazenda Caio Cariá. O Zé do Brejo, noivo muito animado, logo depois de casado me pediu para cantaria. Alavantinho, Xandidama na Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu pariá. Alavantinho, Xandidama na Harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu pariá. Me perguntaram por que é que eu canto assim, olha, eu então respondia que a minha língua não daria. Esse negócio de dizer alavantu, Xandidama na rie, posso me atrapalharia. Alavantiu, Xandidama na rie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantiu, Xandidama na harie, coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantiu, Xandidama na harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria. Alavantiu, Xandidama na harie, cantei coco pra valer, todo mundo com seu paria.